Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar aqui a primeira aula de interpretação bíblica e vamos logo começar praticando interpretação. E o texto escolhido de hoje é um texto que fala da sessão mediúnica de Saul. E ela se encontra no capítulo 28, a partir do verso 4. Eu queria ler com você. Então, para você interpretar melhor esse texto, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, pegasse um papel com uma caneta para anotar as informações principais e anotar qualquer dúvida para você me procurar depois, tá bom? Então, é 1 Samuel, capítulo 28, a partir do verso 4, diz assim: Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ele ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procure uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Endor. Saul então se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite, com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoca um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns, os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Então ela disse: Quem devo fazer subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganastes? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: Eu vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência dele? Ela disse: Um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul, ou disse Saul: Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde nem por profetas nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Então nós temos aqui nessa passagem um texto delicado que fala da consulta de um espírito por parte de Saul, ali auxiliado pela feiticeira de Endor. E para entender esse texto, a gente precisa seguir alguns passos de interpretação bíblica. Então, a nossa aula de hoje vai interpretar esse texto usando alguns passos. Para a gente interpretar a Bíblia, a gente precisa, primeiramente, saber o contexto histórico de um texto lido. Precisamos ter noção das línguas originais, o grego, o aramaico, o hebraico, aramaico e hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo. E também procurar na Bíblia se a palavra de Deus fala do assunto que a gente está tentando interpretar em outras passagens. Tudo isso vai nos auxiliar a tirar uma conclusão correta daquilo que o texto está falando. Então, vamos entender, através dessa sessão mediúnica e através da interpretação bíblica, se Saul realmente falou com Samuel, ou se ali era um espírito maligno, demoníaco, tentando enganar a Saul e aqueles que estavam testemunhando essa sessão. Ok?
Então, existe uma passagem na Bíblia, em 1 Timóteo 4, versículo 1, que diz o seguinte: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão doutrinas de demônios. Tudo isso por causa da má interpretação da Bíblia. Então, nós precisamos interpretar a Bíblia de forma correta, para que a gente não venha seguir doutrinas criadas por demônios. E muitas doutrinas são criadas por demônios usando textos bíblicos. E para isso a gente precisa ter uma boa interpretação bíblica para não cair no engano, para não cair no erro e para não propagarmos heresias em nossas igrejas e no mundo, ok? Então vamos para a primeira etapa da interpretação. Nós precisamos, primeiramente, analisar o contexto histórico e social daquela época, ok? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o contexto do livro que você está lendo. Qual é o livro que você está lendo? Qual é a passagem que você está tentando interpretar? 1 Samuel. Então, você vai procurar saber qual o contexto daquele livro, o que esse livro trabalha, ok? Então, a gente tem aqui alguns contextos, certo? É interessante, além de estudar o contexto histórico do livro, político, econômico, social, nós precisamos entender também o contexto dos personagens que estão ali participando do drama, participando da cena. Então, nós temos aqui personagens como o rei Saul, personagens como o profeta Samuel, certo? Profeta, sacerdote e juiz Samuel. E temos a feiticeira de Ben-Endor, ok? E precisamos analisar o contexto de cada um, de acordo com aquilo que o livro tem a nos oferecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para entender essa passagem é quem foi Saul, ok? Então, Saul, ele foi um rei levantado por Deus, o primeiro rei de Israel, só que Saul abandonou a sua fé. Ele foi um rei apóstata. Apóstata significa aquele que abandona a sua fé. E por causa disso, ele foi rejeitado por Deus. Então, porque ele foi rejeitado por Deus, Deus não se comunicava mais com ele. Deus não falava mais com ele através dos profetas. Deus ele não levava mais uma palavra de orientação a Saul. Então, Saul, durante o seu reinado, ele apresentava um afastamento progressivo da presença de Deus, por causa da sua rebeldia. Então, consultar uma necromante foi o último estágio da decadência de Saul. Ele já havia se afastado de diversas formas, e o ápice do seu afastamento foi desobedecer a Deus, consultando uma necromante. Então, quando ele percebe que está totalmente encurralado, ele decide consultar a Deus. Ele está encurralado pelo exército filisteu. Os filisteus iriam atacar Israel. Ele está com medo. Só que Deus ele não responde. Deus havia abandonado a Saul. Então, se Deus não responde, ele vai procurar uma feiticeira para então tentar receber alguma orientação. Ora, se Deus não responde por profetas, ele irá responder através de uma feiticeira? Então já é um ponto de interrogação aqui na nossa interpretação bíblica. Então, continuando com o contexto histórico, Saul, ele era uma pessoa, por causa da sua rebeldia, porque ele era muito impulsivo, ele era uma pessoa propensa a cair nas armadilhas da necromancia, nas armadilhas de Satanás. Então, a gente percebe que Saul era uma pessoa falida espiritualmente.
Ele, no versículo 6, vai dizer que ele foi consultar a Deus e Deus não responde. Então ele não tinha mais um relacionamento íntimo com Deus. Deus o havia abandonado. E no versículo 5 fala que ele estava em meio a uma crise espiritual. Ele estava com medo, ele estava apavorado, ele estava ansioso, ele estava angustiado. Grande era o drama de Saul naquela ocasião que os filisteus estavam prestes a invadir Israel, atacar Israel e tentar matar todo mundo ali. Então, uma pessoa em crise emocional, uma pessoa com medo, apavorada, cheia de indagações, de dúvidas, ela é uma pessoa propensa a procurar qualquer tipo de ajuda, certo? Inclusive a orientação por parte de espíritos. Então, ele também estava em um profundo esgotamento físico, de acordo com o versículo 20 do capítulo 28. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia, toda aquela noite sem comer. Então, quando a gente está em um esgotamento físico, isso também reflete em nosso esgotamento mental e também atinge o nosso esgotamento espiritual. Então, seu pecado deixou tolo e cego. Versículo 8. Saul se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite até a casa da mulher. Então, o pecado, o afastamento da pessoa da presença de Deus, ele nos deixa irracional, nos deixa tolo, nos deixa cego. Ele tira a nossa percepção espiritual das coisas. Se afastar de Deus é se tornar tolo, cego para com as coisas espirituais. Nós não conseguimos enxergar a verdade espiritual. Nós não conseguimos raciocinar da forma como Deus quer que a gente raciocine. Então, Saul ele se disfarça, pensando que iria enganar a todos, mas a Bíblia fala que Saul ele se destacava entre os homens da sua época por causa da sua altura. E mesmo se disfarçando, seria um pouco difícil alguém não reconhecer Saul por causa da sua estatura. E continuando, nós temos aqui as tensões que envolvem uma pessoa com necromancia. Então, Saul ele age contra a própria consciência. No versículo 3, vai dizer que Saul havia expulsado do país ali todas as pessoas que consultavam os espíritos, todos os médiuns, todos os feiticeiros. Saul havia mandado matar. Tanto é que quando a feiticeira de Endor descobre que é Saul nessa sessão mediúnica, ela se assusta. Ela fica com medo porque ela pensou que seria uma emboscada de Saul para enganar ela e ali ela ser assassinada. Mas Saul realmente queria consultar um espírito, ele estava agindo contra a sua própria consciência. Então, em Deuteronômio 18, 9 e 13, fala que o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. O Senhor não gosta de quem pratica essas coisas. Então, Saul ele perde completamente o temor a Deus. Uma pessoa que se afasta da presença de Deus, ou que Deus entrega ela a si mesma, ela perde completamente o temor a Deus. Ela só quer agir de acordo com a sua vontade, ela só quer agir de acordo com a sua consciência, ela só quer agir de acordo com a emoção do momento. Ele disse ainda, ele jura por Deus, juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Ele jura usando o nome de Deus, como se transferisse a responsabilidade para Deus, como se Deus aprovasse isso. E ele fala, se você trazer o espírito de Samuel até a minha presença, você não será punido. Então, ele promete o que Deus não está prometendo. Certo? Então, Saul ele age com soberba e arrogância. Olha só o versículo 8. Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Então, ele age com arrogância, ele age com prepotência, ele pensa que ele manda no céu para falar com Samuel, ou ele pensa que ele manda no inferno para falar com qualquer espírito.
Ao espírito que eu pedi para você trazer na minha presença, eu quero que você traga. Porque o que manda aqui age com soberba e arrogância. O que Saul queria? Ele queria uma orientação divina. Ele queria uma orientação para ajudá-lo contra o exército filisteu. Uma outra pergunta que nós podemos fazer aqui é: uma pessoa com uma personalidade dessa, ele tem capacidade ou ele pode receber uma orientação divina? É claro que não. É claro que não. Ele não vai receber uma revelação de Deus. Então perceba aqui os meios de interpretação através do contexto histórico do personagem. E já dá para a gente tirar algumas conclusões que se de fato Saul falou com Samuel ou falou com um espírito demoníaco. Então, continuando, Saul age contra a credulidade excessiva, no versículo 14b, entendendo que era Samuel, certo? Ele age contra a credulidade excessiva, ele quer crer que é Samuel. O texto fala entendendo Saul que era Samuel. Ele quer crer de todo jeito que ali é Samuel. Então Saul ele não viu Samuel. Saul ele viu um ancião vestindo um manto. O texto do versículo 13 fala isso. Então a descrição feita pela médium qualquer criança inocente faria. Samuel era muito conhecido em Israel. Okay? Ele foi profeta, ele foi juiz e foi sacerdote. Então a descrição feita lá pela feiticeira é que ele foi vejo um ancião vestido de um manto. Então qualquer um poderia dizer qual era a fisionomia de Samuel. Então Saul ele agiu em total desrespeito a Deus e a Samuel, porque ele agiu contra a vontade de Deus e agiu contra a vontade de Samuel. Por quê? Olha só o que é que diz o versículo 15. O texto vai falar, que a gente leu no capítulo 28, que Deus se afastou. Olha só o que ele diz: Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Ok? Então, qual é a vontade de Deus? Ter se afastado de Saul, nem responder Saul nem por profetas e nem por sonho. Certo? É como se Saul estivesse falando para a feiticeira: Deus não quer falar comigo. Certo? Mas eu quero que ele fale. Certo? Samuel era um profeta de Deus. E o profeta de Deus só fala aquilo que Deus mandar. E quando Deus mandar. E em 1 Samuel 15:35 vai mostrar que Samuel ele já havia também se afastado de Saul. Certo? Porque Saul havia desobedecido a Deus e Samuel o rejeitou também. Então nem Saul e nem Deus queria ter mais contato com aliás, nem Samuel e nem Deus queria ter mais contato com Saul. E é como se Saul estivesse dizendo aqui: vocês não querem ter contato comigo, mas eu quero que vocês falem. Certo? Outra pergunta que a gente pode fazer é: Samuel não falava mais com Saul em vida. Ele havia o abandonado. Samuel iria falar com Saul após a morte? Ok? Então o próprio texto, você raciocinando e analisando o contexto histórico, você já encontra as respostas para a sua dúvida se realmente ali era Samuel ou um espírito maligno. Ok? Então, continuando, quem foi o profeta Samuel? Nós já analisamos o contexto do personagem do drama, Saul. Qual outro personagem desse drama? Samuel. Então, vamos analisar quem foi Samuel nesse drama, ou em todo o livro. Olha só o que diz 1 Samuel 12:5. Você precisa ir procurando respostas. Por isso que não podemos ler um texto isolado, pegar essa passagem isolada e dizer que podemos nos comunicar com os mortos. Nós precisamos entender todo o contexto do livro, todo o contexto dos personagens. Quem são os personagens? Como eles se comportaram?
qual é a personalidade de cada um, como eles se relacionavam com Deus, para a gente entender a passagem que a gente acabou de ler. E você pode fazer isso também, para entender o contexto do livro, utilizando um comentário bíblico, certo? Uma Bíblia de estudo. Claro que não para ir diretamente à resposta do versículo, mas para você também procurar as suas respostas. O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. Então Samuel, tem uma personalidade muito forte, né? A pessoa é muito íntegra para chegar ao ponto de dizer: vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. Ele foi um homem íntegro em toda a sua vida. E então, por que ele participaria de uma sessão mediúnica, algo reprovável por Deus, após a sua morte? Samuel, ele mudaria a sua personalidade após a morte? Ninguém muda depois de morrer, ok? Quem morre no pecado ressuscita ou no pecado, ou ele passa para o paraíso, para o Hades, né, o lugar de tormento dos mortos antes do julgamento, com o pecado. Quem morre se relacionando com Deus, ele continua se relacionando com Deus no paraíso, lugar intermediário onde os mortos estão, certo? Antes do juízo final. E 1 Samuel 15, 23, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A rebeldia é como o pecado da necromancia, a consulta aos mortos. O próprio Samuel, ele está dizendo que participar de uma sessão mediúnica, no capítulo 15, versículo 23, é pecado. Ele compara a sessão mediúnica com uma rebeldia contra Deus. Olha só, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Então, se uma sessão mediúnica é pecado para Samuel, por que ele participaria dessa sessão mediúnica? Então, a gente já analisando alguns versículos bíblicos do próprio texto de 1 Samuel, analisando o contexto, a gente já caminha para uma resposta. Então, quem morre piedoso não se corrompe depois da morte. Quem morre ímpio não se torna santo depois da morte. Ele continua ímpio eternamente. Ok? A mudança enquanto estamos vivos. Ok? A segunda etapa da interpretação é o que a Bíblia fala sobre o assunto. Então, assim, você percebe que o texto está falando que Saul teve um encontro com Samuel após a morte. Mas você precisa também buscar passagens bíblicas sobre esse assunto, para entender se a Bíblia está se contradizendo, para entender se a Bíblia fala uma coisa em um outro livro e fala outra em outro livro, ok? Porque a Bíblia ela não se contradiz. Então, o que a Bíblia fala sobre sessão mediúnica? O que a Bíblia fala sobre consulta aos mortos? A Bíblia fala que os mortos eles não se comunicam com os vivos. Então, diz assim, 2 Samuel 12, 23, mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Que é Davi falando sobre a criança. Aí ele diz, poderia eu trazer essa criança que morreu de volta à vida? Eu iria até ela, mas ela não voltará para mim. Então, Davi está dizendo que ele não pode trazer a pessoa à sua presença depois que ela morre. Quem está vivo um dia vai se encontrar com aqueles que morreram, mas aqueles que partiram não podem se encontrar com a gente, nem se comunicar com nós que estamos vivos. Lucas 16, 31, ali na história que Jesus conta do rico e do Lázaro, ele diz assim, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o rico que estava ali no local de tormento pede para Deus enviar alguém
para falar sobre o perigo de não ter uma vida com Deus aqui na Terra. Falar sobre o destino dessa pessoa e alertar sua família. E Deus pede para alguém ir lá. Aí o que é que o rico pede para Deus mandar alguém lá, ou para Abraão mandar alguém lá? E diz assim o texto: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, para que um morto se comunique com um vivo, há necessidade que esse morto ressuscite. Ok? Ele precisa ressuscitar para se comunicar com os vivos, de acordo com o texto de Lucas 16, 31. Então, a Bíblia fala sobre o quê? Fala o quê sobre sessão mediúnica? Os homens ou mulheres que entre vocês foram médios ou consultaram os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Então, pessoas que consultam os mortos merecem ser apedrejados, merecem serem executados, morrerem. Levítico 19, 31. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Levítico 26, 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médios para segui-los. Eu eliminarei do meio do seu povo. Então Deus ele retira a sua presença daqueles que consultam os mortos. Então o descanso dos salvos não pode ser interrompido. Felizes os mortos que descansaram no Senhor, eles descansarão das suas fadigas. Então os mortos não podem ser atormentados. Aqui fala que o espírito invocado já estava estressado. Não há estresse, não há tormento, certo? Não há perturbação para quem está descansando no Senhor. 1 Samuel 28,15 diz: por que você me perturbou fazendo-me subir? Então mostra um espírito ali perturbado, estressado. Não há isso depois da morte. Ok? Não há confusão, certo? Então a gente já analisou a primeira etapa da interpretação, que foi o contexto histórico, ok, dos personagens. Analisamos a segunda etapa da interpretação, que foi buscar em outras passagens o que a Bíblia fala do assunto. E a terceira etapa da interpretação é analisar a palavra na língua original. Então, nós estamos diante de um texto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito, a maior parte, no hebraico e um pouco de algumas de suas passagens no aramaico. Então, você está diante de um texto hebraico em 1 Samuel. Ok? Então, vamos analisar a palavra quando em 1 Samuel 28:16 diz o seguinte, ok? Vamos ler aqui. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Muito tenso isso. Por isso que há necessidade de você ir na língua original. Porque muitas vezes a interpretação para o português está muito seca e não está totalmente fiel a que o texto queria dizer. Então, quem foi realmente que falou com Saul? Porque o texto está dizendo, disse Samuel. Então, uma forma também para ajudar você é interpretar isso aqui no hebraico. Se você for procurar a palavra disse, ela tem um significado muito relacional à palavra ventríloco no hebraico, ok? Se você analisar a palavra no hebraico. Então, a palavra ventríloco dá a ideia de uma pessoa que fala para dar a impressão que é uma outra pessoa que está falando, ok? Então, quando você vai para o hebraico, você encontra a resposta. Quando a passagem diz, disse Samuel,
ela está apontando para uma pessoa que está se passando por outra, ok? E os espíritos têm essa capacidade. Um espírito maligno ele tem a capacidade de usar a voz de uma pessoa, de aparecer na forma de uma pessoa de forma espiritual, usando uma sombra, uma imagem, por exemplo, certo? Ele tem a capacidade de conhecer a história da pessoa e até trazer informações sobre aquela pessoa. É por isso que muitas pessoas se emocionam numa sessão mediúnica, porque quando o espírito se manifesta, ele traz informações precisas sobre a história de vida da pessoa que morreu. E aquela pessoa que quer tanto conversar com o seu parente que faleceu, ela acaba se emocionando e sendo dominada por essa artimanha do espírito. Então a conclusão é que quem apareceu nessa sessão mediúnica foi um Samuel inventado, forjado, criado pelo enganador. Porque esse enganador ele veio para cegar as mentes das pessoas e levar as pessoas a práticas que desobedecem a Deus. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de um anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Então perceba como é interessante seguir os passos da interpretação bíblica. Analisar o contexto, os personagens. Nós entendemos com a vida de Saul que Samuel não respondeu Saul enquanto vivo, porque ele responderia Saul depois de morto. Deus não usava mais profetas para responder a Saul, porque ele mandaria o profeta Samuel falar com Saul depois de morto, ok? Então a gente entende também com as passagens bíblicas em outros livros. Deus fala que é reprovável consultar os mortos. Ele se contradiz quando Saul fala com esse espírito. Foi realmente Samuel? Não. E quando você usa o hebraico, aí você mata totalmente a charada. Ali não é a interpretação correta, não é disse Samuel, ok? Ali seria melhor e o Espírito se passando por Samuel disse, ok? Então espero que essa aula possa ter ajudado você, que Deus abençoe a sua vida, ok? Que se você achou essa aula interessante, você pode compartilhar com um amigo ou parente seu. Deus abençoe você.